Este é um sinal. Nas últimas décadas, os astrônomos registraram milhares de sinais cósmicos incomuns, mas um deles fez os pesquisadores pensarem seriamente. A estrutura dele é tão incomum que não se assemelha nem à radiação habitual das estrelas, nem às fontes cósmicas conhecidas. Certos impulsos se repetem com uma precisão assustadora, como se alguém quisesse chamar a atenção insistentemente. O que realmente está por trás desse sinal misterioso? Em 29 de abril de 2019, o radiotelescópio de Parkes, na Austrália, detectou um estranho sinal de rádio vindo da direção de Próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo do Sol. A frequência desse sinal é de 980 mil MHz, normalmente usada por satélites. Ele possui todas as características de uma transmissão de rádio que não existem em fontes naturais e que só podem ser alcançadas com tecnologias artificiais. Durante a observação, esse sinal de rádio teve um pequeno desvio, parecido com o desvio causado pelo movimento de um planeta. O que tudo isso significa? Segundo o The Guardian, este é o primeiro candidato sério a contato com uma civilização extraterrestre. No momento, os cientistas estão quebrando a cabeça. Como explicar esse fenômeno? É uma coincidência curiosa que justamente nessa constelação esteja o exoplaneta Próxima B, um dos planetas mais próximos conhecidos por nós, onde poderia ter surgido vida semelhante à da Terra. Quais são as chances da humanidade colonizar esse planeta? Quantas pessoas seriam necessárias para uma expedição desse tipo? E se já existir vida lá, será que os habitantes locais vão nos receber bem? Olá! Se a vida surgiu em Próxima Centauri e está nos enviando sinais, isso deve ter acontecido no planeta Próxima B. O fato é que ela está localizada na chamada Zona Habitável, uma região teórica que, de acordo com os cálculos, proporciona ao planeta condições o mais próximas possível das da Terra. O planeta orbita a uma distância de cerca de 7 milhões de quilômetros de sua estrela, Próxima Centauri C. Para comparação, a distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. No entanto, a estrela Próxima Centauri C tem um brilho mais fraco do que o Sol. Por isso, o exoplaneta local recebe exatamente a quantidade de calor necessária para que a água em sua superfície possa existir em estado líquido e não congele em gelos eternos. E a temperatura local aqui provavelmente é a mesma que na Terra. Pelas características de massa e tamanho, Próxima B acabou sendo praticamente um gêmeo da Terra, 1,17 vezes a massa do nosso planeta. O que isso significa para nós, habitantes da Terra? Talvez devêssemos deixar o frio Marte de lado e prestar atenção a um candidato mais atraente para a colonização. É possível o ser humano se estabelecer em Próxima B? Respondendo brevemente, é possível. Mas o problema é que ela está muito longe, 4,24 anos-luz. Uma viagem dessas será longa? Com essa velocidade, a humanidade poderá alcançar Próxima B em cerca de 6.500 anos. No entanto, quando a viagem interestelar se tornar possível, a tecnologia ajudará a reduzir esse tempo para 630 anos. Se o seu antepassado, que participou das cruzadas no século XIV, de repente embarcasse nessa expedição interestelar, só agora você estaria conseguindo pousar em Próxima B. Então, tem uma má notícia para você. Se você embarcar em uma viagem dessas, dificilmente vai viver o suficiente para ver o final dela. Mas também tem uma boa notícia. Em vez de você, quem poderá chegar até Próxima será um descendente seu da 6ª geração. Quantas pessoas seriam necessárias para uma expedição dessas? Para calcular a tripulação ideal para colonizar Próxima B, cientistas franceses usaram um programa especial chamado Heritage. Ela se baseia no chamado método de Monte Carlo, que calcula todos os cenários possíveis, incluindo a vida e a morte dos membros da tripulação. Também são considerados fatores aleatórios, até mesmo catástrofes e doenças, que variam de acordo com o número de pessoas que provavelmente serão suscetíveis a eles. Como resultado, os cientistas franceses conseguiram descobrir que,
Para organizar um voo espacial bem-sucedido para o planeta Próxima B, seriam necessárias apenas 98 pessoas, 49 homens e 40 mulheres. Esse é exatamente o número de astronautas que permitirá à tripulação não apenas sobreviver, mas também gerar descendentes saudáveis e eliminar completamente a consanguinidade, exceto nas fases iniciais do voo. A janela fértil ideal foi determinada entre 32 e 40 anos de idade. Tendo filhos nesse período, as pessoas poderão garantir um crescimento populacional estável na nave e manter o equilíbrio entre os membros jovens e idosos da tripulação. Além disso, nesse caso, uma epidemia que ocorra no meio da viagem não levará à morte total de todos os participantes da expedição. Mas vale lembrar que, antes que o primeiro terráqueo chegue ao exoplaneta, cerca de 6 gerações vão se suceder a bordo da nave espacial. Muitas pessoas passarão a vida inteira apenas na nave. Todo o mundo deles será limitado ao voo espacial e à contemplação das estrelas. O sistema imunológico e a fisiologia deles vão se tornar diferentes. Eles nunca verão o céu e o sol. Embora, ao que me parece, a consciência deles possa ser imersa em um mundo virtual, onde poderão ter toda a experiência vívida da Terra. O que acontecerá quando eles finalmente chegarem ao destino? Há algumas possibilidades para o desenrolar dos acontecimentos. O primeiro cenário: aqui não haverá água nem ar. Em primeiro lugar, devido à proximidade com a estrela, é muito provável que em Próxima B tenha ocorrido um efeito estufa descontrolado. Isso, por sua vez, deveria ter levado ao completo ressecamento do planeta e à evaporação dos oceanos. Por exemplo, o mesmo aconteceu com Vênus há muito tempo. Em segundo lugar, nessa zona, o planeta deveria estar sob constante exposição à radiação intensa e ao vento solar, o que também, com o tempo, levaria à perda de água e da atmosfera. Em terceiro lugar, recentemente, os cientistas registraram uma erupção que aumentou o brilho da estrela em 1000 vezes em apenas 10 segundos. Para sobreviver a esses eventos, Próxima B precisaria ter um campo magnético tão poderoso quanto o da Terra e uma atmosfera densa. Mas por enquanto sabemos muito pouco sobre a história desse planeta, e os cálculos mais recentes dão esperança de que ele ainda possa ter mantido condições para a vida como conhecemos na Terra. Segundo cenário: vamos pousar em um planeta habitado. De acordo com os cientistas da NASA, Próxima B ainda pode ser adequada para a vida. Se supormos que Próxima B se formou mais longe de sua estrela e só depois passou para a órbita atual, então o planeta poderia ter evitado o superaquecimento e a radiação, preservando a água e o ar. Além disso, não se pode descartar a possibilidade de que, inicialmente, o planeta tivesse muita água, talvez 10 vezes mais água do que na Terra. Então, mesmo que Próxima B tenha perdido 90% da umidade, ainda assim restaria o suficiente para formar um oceano inteiro. Mas e quanto ao surto de radiação que os cientistas registraram recentemente? Existe a possibilidade de que, inicialmente, o planeta fosse cercado por uma densa nuvem de hidrogênio que absorveu o impacto da forte radiação da estrela e evaporou, deixando uma atmosfera habitável por baixo. Nesse caso, nossa expedição vai pousar em um planeta verde adequado para a vida. É possível que haja habitantes inteligentes vivendo lá? O que você acha? Como eles vão reagir aos emigrantes da Terra como nós? Acho que o instinto de sobrevivência e de proteção do próprio território é algo que existe em qualquer ser vivo. Por isso, mesmo que sejam compassivos, é improvável que os habitantes locais queiram compartilhar o planeta conosco. Terceiro cenário: vamos nos deparar com uma forma de vida alternativa. Normalmente, quando procuramos vida extraterrestre, partimos do princípio de que ela deve ter se formado em condições bioquímicas semelhantes às da Terra. No entanto, e se a vida pudesse se formar até mesmo em um planeta onde não há ar nem água? Por exemplo, o biólogo Jack Cohen e o matemático Ian Stewart afirmam que a astrobiologia baseada na hipótese da Terra única é limitada e monótona. Eles sugerem que a vida poderia ter surgido em outras condições, mas não baseada em carbono. Como alternativa ao carbono, o silício é o mais frequentemente mencionado, e como alternativa à água, a amônia. Assim,
podemos supor que em próxima Proximib encontraremos criaturas estranhas e muito diferentes de nós, que conseguiram construir uma civilização avançada e enviar sinais de rádio para outras constelações. Quem será mais inteligente? Eles ou nós? Escreva sua opinião nos comentários. No entanto, mesmo que consigamos chegar com sucesso à próxima Proximib e os habitantes locais nos recebam, por assim dizer, de braços abertos, ainda me preocupa um ponto incômodo que vocês ouviram antes. O voo vai levar 630 anos. Não sei vocês, mas eu não entraria em uma nave sabendo que não chegaria ao destino final. Com o que podemos comparar uma viagem dessas? Por exemplo, quando os antigos gregos pensaram em viajar para Marte, eles calcularam que até o cavalo mais rápido levaria dezenas de milhares de anos para chegar lá. Naquela época, todos os cavalos do mundo não bastavam. Assim como hoje, toda a energia do planeta não basta para chegar à próxima Proximib em 100 anos. Mas aqueles mesmos antigos gregos não poderiam nem imaginar que, em 2021, voaríamos tranquilamente para Marte, receberíamos fotos regulares de lá e organizaríamos sua colonização. Entende aonde quero chegar? Nós entendemos o universo em certo nível, mas para alcançar grandes velocidades, também precisamos mergulhar no interior do átomo e entender como tudo isso funciona. Vamos usar a química como exemplo. Todo combustível de foguete é baseado em reações químicas. Mas ainda não sabemos o que é a gravidade, como ela funciona e qual papel ela desempenha se você estiver viajando pelo espaço aberto, da gravidade de uma estrela para outra. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai inventar o equivalente ao motor moderno para viagens entre sistemas estelares. Vai ser algo fundamentalmente novo, algo que por enquanto é difícil até de imaginar. E aqui eu tenho uma boa notícia para vocês. Já existem desenvolvimentos interessantes. Onde quer que você esteja agora, na África quente entre os inóspitos arquipélagos do Oceano Ártico ou nos místicos Himalaias, levante os olhos para o céu. Ele é adornado por um colar luxuoso de trilhões de estrelas, mas um ponto, que não tem relação com os astros, é impossível de ver a olho nu. Esse é um objeto feito pelo homem, que se tornou o único aparelho artificial mais distante da Terra. Estamos falando da sonda espacial americana Voyager, lançada em 1977. Você acha que ele ficou calado por muito tempo? Você está enganado. O aparelho ainda envia sinais para a Terra, e às vezes eles deixam astrônomos do mundo inteiro perplexos. Por exemplo, recentemente o Voyager 1 captou um zumbido constante de origem desconhecida. Editor. O que isso poderia significar? Os astrofísicos ainda estão intrigados. Quais são as missões do Voyager 1 e onde ele está agora? A missão principal da nave era estudar os planetas gigantes Júpiter e Saturno. Vale ressaltar que o Voyager 1 cumpriu seu objetivo com excelência. Foi ele quem proporcionou ao mundo imagens detalhadas desses enormes corpos celestes, compostos de gás turbulento, assim como de seus satélites rochosos. Mas isso foi apenas a primeira etapa. O mais difícil ainda aguardava a sonda pela frente, e ela só começou a cumprir essa tarefa importante há relativamente pouco tempo. Ao Voyager 1 foi atribuída a enorme responsabilidade de estudar o cinturão de Kuiper e os limites da heliosfera. Mas como interpretar os dados obtidos, se até então ninguém jamais esteve em regiões do espaço tão distantes da Terra? De certa forma, isso é como viajar com um guia incompleto, onde a maior parte das informações simplesmente não existe. Foi exatamente lá, a muitos bilhões de milhas de seu planeta natal, que o Voyager 1 detectou um zumbido permanente vindo de uma fonte desconhecida, cuja origem provavelmente é o espaço interestelar. Em 4 décadas de viagem, a sonda registrou vários sinais, mas esse foi o primeiro desse tipo. E levando em conta que o Voyager 1 está literalmente explorando as cegas locais para onde, com o tempo, todo o sistema solar chegará junto com sua estrela,
as informações obtidas tornam-se especialmente relevantes. Você gostaria de saber mais sobre o objeto de pesquisa do Voyager 1? Nossa comunidade planetária, liderada pela estrela-mãe, está localizada em uma bolha global chamada heliosfera. Sob a proteção dessa camada invisível, estão todos os planetas do Sistema Solar, junto com o cinturão de Kuiper. Ela protege de forma confiável esses objetos do ambiente interestelar agressivo. O que é a heliosfera e quais são as condições da heliosfera? É uma região enorme, dentro da qual o plasma do vento solar se move em velocidades supersônicas. Na fronteira com o espaço interestelar, ocorre a colisão do vento solar com o campo magnético plasmático do espaço sideral. Se explicarmos o processo em palavras simples, o vento solar acelera até velocidades significativas, gira em forma de espiral e depois desacelera bruscamente ao colidir com uma barreira impalpável, misturando-se gradualmente com as partículas cósmicas. É exatamente na região do horizonte desses eventos que o Voyager 1 se encontra agora, e foi lá que a sonda captou o sinal misterioso. Quão difícil foi o caminho da sonda espacial até chegar aos limites do Sistema Solar? Por onde viajou e como viajou a sonda, e quais etapas ela já superou? Em 2004, o Voyager 1 cruzou a fronteira da onda de choque, a região da heliosfera onde o vento solar começa a desacelerar ativamente, antecipando o encontro com o meio interestelar. Como os cientistas da Terra souberam disso? Claro, as conclusões são baseadas nos dados dos instrumentos da sonda espacial. Sim, como mencionado anteriormente, após 43 anos, ele ainda está enviando sinais, embora nem todos os sensores a bordo estejam funcionando corretamente. De qualquer forma, vamos continuar. Além da onda de choque está a heliopausa, onde o vento solar finalmente se acalma e se mistura com a matéria do espaço profundo. Essa estrutura descrita é conhecida pelos astrônomos de forma indireta, pois, além da Voyager, nenhum outro habitante da Terra foi tão longe na escuridão impenetrável do universo. Por isso, sua mensagem é ainda mais valiosa para nós. Por exemplo, existe uma hipótese de que, entre a fronteira do Sistema Solar, chamada de onda de choque de proa, que vem depois da heliosfera, há uma parede de hidrogênio preenchida com gás quente. Foi o zumbido dela que o Voyager 1 transmitiu para nós? O sinal representa vibrações em uma determinada faixa de frequência e pode muito bem servir como confirmação dessa teoria. Infelizmente, não é possível medir a pressão e a densidade do plasma, assim como sua temperatura, já que o instrumento parou de funcionar na Voyager 1 ainda em 1980, 3 anos após o lançamento. Mas os outros instrumentos ainda estão em funcionamento, e são justamente eles que os cientistas utilizam. O instrumento de ondas de plasma e o detector de raios cósmicos seguem transmitindo informações diligentemente para nós. Graças a este último, foi possível registrar o aumento do nível de raios cósmicos e de elétrons de alta energia quando o Voyager 1 se aproximava da fronteira da heliosfera, que ele conseguiu atravessar com sucesso em 25 de agosto de 2012. Segundo as previsões dos cientistas, a sonda continuará enviando sinais pelo menos até 2025. O fornecimento de energia da sonda é garantido por geradores radioisotópicos que funcionam com plutônio 238. No momento, sua potência foi reduzida pela metade. Mas vamos voltar ao misterioso zumbido registrado pelos equipamentos da Voyager 1. Quais hipóteses, além das já mencionadas, os cientistas consideram para explicar esse fenômeno estranho? A questão é que vibrações semelhantes também são causadas por ondas de plasma de diferentes naturezas. Por exemplo, grandes explosões solares podem provocá-las. Alguns astrônomos sugerem que o espaço na fronteira entre o Sistema Solar e o espaço interestelar possui uma estrutura semelhante à de uma espuma. Isso acontece porque pequenos objetos espaciais formam ao seu redor pequenas esferas semelhantes a bolhas magnéticas. É possível que isso também cause as estranhas vibrações detectadas pela Voyager 1. Aliás, o som do sinal mencionado se assemelha a um toque distante, periodicamente interrompido por estranhos ruídos irregulares que lembram batidas em um sino.
fica a impressão absurda de que alguém está montado na sonda espacial e batendo no seu casco. A sonda terrestre deixou o sistema solar de vez? De jeito nenhum. Segundo os cálculos da NASA, isso vai acontecer só daqui a cerca de 30 mil anos. Neste exato momento, a sonda está passando por uma espécie de círculos do inferno universal, só que, ao contrário do guia da Divina Comédia de Dante, o aparelho está completamente sozinho e não tem nenhum acompanhante. Os limites do sistema solar se estendem muito além do cinturão de Kuiper e até mesmo da heliosfera. Vai levar cerca de 3 séculos para que a Voyager 1 mergulhe de corpo e alma na nuvem de Oort, se é que ela existe não só na imaginação dos cientistas, já que, na realidade, ninguém jamais viu essa formação. Acredita-se que os cometas que às vezes entram no sistema solar sejam visitantes justamente dessa nuvem. O que acontecerá depois? Assim que a Voyager 1 deixar os limites do titânico Thor, a nave enfrentará uma jornada eterna pela Via Láctea. E é improvável que algum dia saibamos o destino dela, a menos que a placa dourada com sons da Terra e outras informações caia nas mãos de civilizações extraterrestres. Infelizmente, a astronomia moderna ainda se parece muito com a adivinhação pela borra de café, embora, é claro, a ciência das estrelas tenha avançado significativamente em relação aos séculos anteriores. É difícil imaginar o que mais a Voyager 1 poderá descobrir nos confins do sistema solar. E o mais importante, como decifrar esses sinais. Por enquanto, a nave está a cerca de 20 bilhões de quilômetros da Terra, cortando o espaço cósmico a uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora. As pesquisas deles são muito valiosas para a ciência, pois graças a elas, podemos levantar um pouco o véu do mistério e descobrir do que é composto o espaço interestelar e como ele se comporta em seu ambiente natural. Além disso, isso vai permitir levar em conta os erros do passado ao construir novas sondas, que serão ainda mais rápidas e confiáveis. Enquanto isso, já que a sonda Voyager 1 literalmente não tem nenhum som ao seu redor, vamos aproveitar as condições confortáveis da Terra e a possibilidade de obter facilmente qualquer informação sobre as vastidões do espaço sem sair do nosso sofá favorito. Imagine que você está procurando um diamante perdido na praia. De vez em quando, parece que algo brilhou no meio do mar cintilante de areia, mas é só um caco de vidro e a decepção volta a aparecer. O que você acha? Por que estamos pintando quadros tão estranhos na sua imaginação? É exatamente assim que podem ser descritos os sentimentos dos astrônomos que tentam, sem sucesso, captar sinais extraterrestres. Cientistas passam anos olhando intensamente pelas oculares dos telescópios para tal escuridão, mas o espaço, atravessado por meteoros, permanece teimosamente silencioso, escondendo seus segredos sombrios. É verdade que, às vezes, o silêncio é interrompido por raros sinais de origem desconhecida. É preciso entender que há inúmeros objetos no universo capazes de se manifestar de diferentes formas, com luz ofuscante, pulsação energética ou explosões de rádio. É justamente sobre esses últimos que vamos falar agora. O que são esses fenômenos e qual foi a sensação que recentemente abalou o mundo científico? Neste outono, astrônomos ficaram perplexos com a atividade inédita no cosmos. Em apenas um mês e meio, mais de 1.600 sinais de rádio chegaram à Terra, enquanto anteriormente mensagens desse tipo, na melhor das hipóteses, eram contadas em dezenas. Chegou ao ponto de, em apenas uma hora, os aparelhos registrarem até 150 sinais. Isso deixou os cientistas em choque, ainda mais porque as rajadas rápidas de rádio são considerados o fenômeno mais inexplicável do universo. O que são esses pulsos de rádio isolados e de onde eles vêm? As rajadas rápidas de rádio são conhecidas pela ciência há pouco tempo, descobertos em 2007. Como muitos fenômenos na astronomia, a descoberta foi feita por acaso durante a análise de dados relacionados à observação de pulsares. A duração do sinal foi de apenas alguns milissegundos, mas a energia do evento que o gerou é indescritível. Ela é equivalente à quantidade de energia emitida pela nossa estrela durante vários dias. E tudo isso, em frações de segundo, para ser sincero, é difícil de acreditar. E, no entanto, o fato permanece. O sinal de rádio foi registrado, então os astrônomos começaram a estudá-lo.
O grupo de cientistas levou 5 anos inteiros para verificar se o rajada FRB 010724 realmente vinha das profundezas do espaço e não era provocado, por exemplo, por um simples eletrodoméstico. Então, uma análise detalhada mostrou que a rajada de rádio com duração de menos de 5 milissegundos veio das profundezas da galáxia anã Pequena Nuvem de Magalhães. E a distância até o objeto que gerou esse sinal era inacreditável, cerca de 3 bilhões de anos-luz, ou 1 gigaparsec. Como não houve mais nenhum sinal, o grupo de cientistas da Organização Estatal de Pesquisas Científicas e Aplicadas concluiu que fenômenos como esses são muito raros no universo. Como eles estavam enganados. Para começar, vamos fazer um breve desvio e prestar atenção a uma clara discrepância entre a duração do sinal e a energia que o gerou. O doutor em ciências físico-matemáticas e professor da Academia Russa de Ciências, Sergei Popov, ridiculariza esse paradoxo em suas palestras, afirmando que sinais de rádio assim não podem ser consequência de vida extraterrestre. Convenhamos, é absolutamente ilógico gastar uma quantidade tão enorme de energia para enviar apenas um único sinal. Então, a próxima pergunta: o que exatamente é capaz de gerar rajadas de rádio tão poderosas? Ao responder, vale lembrar as palavras de Sergei Popov, que cita fenômeno parecido já visto ao estudar explosões de raios gama. Na época soviética, acreditava-se que esse tipo de radiação era provocado exclusivamente por explosões de bombas atômicas. Por isso, eram regularmente lançados aparelhos espiões que permitiam registrar esses pulsos para alertar os governos dos países envolvidos na Guerra Fria sobre o perigo. Como se viu, o acaso teve papel fundamental novamente. Graças ao monitoramento ativo do espaço, foi descoberto que as fontes das explosões de raios gama podem ser objetos milhões de vezes mais poderosos do que qualquer bomba atômica, e esses monstros estão infinitamente distantes do nosso planeta. A compreensão definitiva só aconteceu após 30 anos de observações minuciosas. No início, os astrônomos não conseguiam entender de onde vinham dezenas de sinais poderosos, se sua origem estava dentro dos limites do sistema solar ou muito além da nossa galáxia. Claro, por causa disso, havia pessoas que especulavam sobre mensagens de civilizações extraterrestres. Esse tipo de pensamento também foi incentivado por filmes lançados nos anos 90 como Contato. A personagem de Jodie Foster captou um sinal indicando vida inteligente no universo. Na verdade, era uma rajada de rádio, não de raios gama. Bem, foi como prever o futuro. No entanto, nós nos desviamos do assunto. Quanto às explosões de raios gama, os cientistas mais tarde finalmente descobriram qual fenômeno se manifestou dessa forma. Era uma explosão de supernova. Mas com rajada de rádio, as coisas não são tão animadoras assim. Se olharmos atentamente para o gráfico que mostra o primeiro sinal de rádio de origem desconhecida, podemos concluir que sua fonte está muito longe da Terra e a energia que deu origem a esse surto equivale a 10 bilhões de vezes a luminosidade do Sol em apenas 1 milissegundo. O mais curioso é outra questão: como uma potência dessas conseguiu se concentrar na faixa de rádio? Por exemplo, os próprios surtos de raios gama são muito mais fáceis de explicar, já que eles estão presentes até mesmo na Terra durante a detonação de bombas nucleares. E, aliás, eles quase não se manifestam na faixa de rádio. Claro, isso não nos aproximou da solução dos misteriosos surtos. Repetindo, se for uma civilização extraterrestre, então é extremamente perdulária. Tanta energia literalmente jogada ao vento. Como em toda tarefa importante, ao tentar resolver esse quebra-cabeça complicado, surgiram obstáculos que confundem os cientistas. Que estagnação! Um incidente curioso atrapalhou a investigação astronômica desta vez. A questão é que, no Observatório Parkes, na Austrália, localizado em Nova Gales do Sul, coisas inexplicáveis foram descobertas certa vez. Os instrumentos passaram a registrar sinais de rádio parecidos com uma regularidade incomum. Eles foram atribuídos a várias coisas, a um avião passando, a descargas de raios, mas a resposta estava bem diante dos olhos. Era um micro-ondas comum, usado pelos funcionários do observatório. Os cientistas famintos abriam a porta do micro-ondas antes que ele terminasse de funcionar. Então, as ondas de rádio escapavam e eram captadas pelos equipamentos. Quando tudo ficou esclarecido, os astrônomos começaram a verificar o primeiro sinal FRB 010724, ou o surto de Lorimer.
Mas, de acordo com uma análise detalhada, ele se mostrou autêntico, não tendo relação com aparelhos de rádio terrestres. Então será que o surto de Lorimer ainda é o único que conseguimos registrar até agora? Claro que não. Em 2013, após uma série de falsos alarmes, os sensores alegraram novamente os astrofísicos ao captarem mais alguns sinais de milissegundos. Depois disso, chegou-se à conclusão de que, na verdade, existem muitos desses surtos no universo, talvez milhares de eventos por dia. Mas a pergunta permaneceu: o que está gerando esses sinais? Até recentemente, os cientistas só conseguiam identificar a origem de alguns desses surtos. Em 2019, foi detectado um pulso único com o número de código 180924. Descobriu-se que ele veio de uma galáxia distante na constelação do Grau, que está a 4 bilhões de anos-luz do Sol. Já em 2020, pela primeira vez, foi descoberta a fonte que gerou um surto monstruoso. Era uma estrela de nêutrons com um campo magnético incrivelmente forte, localizada na constelação da Raposinha, na galáxia Via Láctea. No momento, os cientistas não têm nada para alegrar o público. Eles ainda não sabem ao certo o que provoca os surtos de rádio de potência titânica e não existe uma hipótese científica unificada. Mas existem algumas suposições interessantes. Em primeiro lugar, vale mencionar a hipótese de Avi Loeb, professor do Centro de Astrofísica. Cientistas acreditam que os surtos de rádio podem ser causados pela atividade de algumas estrelas da nossa galáxia. Como alternativa, é preciso admitir que a culpa é de fontes extragalácticas, por exemplo, alguns eventos exóticos, colisão de estrelas de nêutrons, transformação de um pulsar supermassivo em um buraco negro ou resultado da atividade de magnetares. Como pode ver, não há menção a civilizações extraterrestres. Mas não pense que, durante esse tempo, os cientistas não conseguiram nada. Agora temos a capacidade de registrar sinais vindos da mesma fonte e também detectar rajadas de rádio com mais frequência. É muito importante usar esses recursos em breve, pois as coisas vão avançar de forma mais dinâmica. O telescópio chinês FAST e o radiotelescópio CHIME vão ajudar nisso. O CHIME, instalado na Colômbia Britânica, uma das províncias do Canadá. O último é capaz de escanear o céu de forma eficiente, detectando novas rajadas de rádio. Quanto ao telescópio esférico, localizado na província chinesa de Guizhou, ele atuará não apenas como um captador de sinais, mas também permitirá estudar a evolução da matéria escura e de estrelas muito distantes, além de resolver outras tarefas científicas. Aliás, há alguns anos, qualquer pessoa podia participar da busca por sinais de rádio. O que era necessário para isso? Bastava se juntar ao projeto SET, que permitia captar rajadas de rádio sem sair de casa. Essa plataforma sem fins lucrativos funcionava com base no programa Boeing, utilizando a capacidade de processamento dos computadores domésticos. O projeto está congelado no momento. Desde abril de 2020, o projeto SET at Home parou de enviar tarefas para seus usuários, mas existem algumas alternativas para a busca de ondas gravitacionais, assim como para a criação de um modelo tridimensional de fluxos estelares. Por fim, vale ressaltar que as hipóteses levantadas por alguns cientistas são questionadas por outros astrônomos. Por exemplo, em nossa galáxia existem cerca de 3 dezenas de magnetars, mas por algum motivo, os instrumentos ainda não registraram nada parecido com rajadas rápidas de rádio vindas deles. Algo parecido com rajadas rápidas de rádio vindas desses. Sinais. Alguns cristãos não passarão pelo mundo, não é verdade? Escrevam suas reflexões nos comentários, debatam e aproveitem para deixar um like e se inscrever, quem ainda não conseguiu encontrar ou provar se existe algo. Até bem recentemente, as comunidades científicas pensavam, talvez, pensamos, determinar que a hipótese não é fixa, assim como talvez, assim pensamos, é assim, pensamos, como talvez, não pensamos assim, não como pensamos. As últimas missões espaciais mostraram que isso está longe de ser verdade. Só ouça os sons que a nave Voyager 1 registrou no espaço. Como isso poderia ter surgido em um lugar onde não foi observado nenhum sinal de vida? Essas não são todas as descobertas que obtivemos durante a missão Voyager. Antes disso,
O Voyager 2 descobriu informações que fizeram os cientistas reconsiderarem os dados já estabelecidos sobre a densidade do espaço interestelar. As circunstâncias foram exatamente essas, e por isso conseguimos descobrir isso justamente agora. O que são, afinal? O que representam o Voyager 1 e o Voyager 2? Qual é a diferença entre eles? E qual dos Voyager acabou sendo mais útil para a ciência mundial? A missão inicial dessas sondas espaciais era estudar os 4 maiores planetas do nosso sistema, ou seja, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Segundo as suposições dos cientistas da NASA, na segunda metade do século XX, esses corpos celestes deveriam estar em tal posição que a gravidade ajudaria a aumentar a velocidade do Voyager. Se eles fossem lançados muito cedo ou muito tarde, a missão poderia ser considerada um fracasso. Era crucial não perder o momento, pois os planetas só voltariam a essa posição em 176 anos. Se a missão falhasse, não teríamos nem gravações dos sons do espaço, nem fotos únicas dos planetas gigantes. Quais eram as diferenças entre uma sonda e a outra? Elas são absolutamente idênticas em termos de características. Comprimento de 2,5 metros, peso de quase 800 quilos, 16 propulsores, sistema de armazenamento de informações com capacidade para 67 megabytes. Você provavelmente ficou com uma dúvida. Se as sondas Voyager são praticamente idênticas, por que então elas diferem tanto em eficiência? A missão começou no Cabo Canaveral, na Flórida, no verão de 1977. Naquela época, os cientistas lançaram a Voyager 2 ao espaço. Seu irmão gêmeo foi enviado 16 dias depois. Desde então, ambas as sondas exploram o espaço, e a diferença no tempo de lançamento colocou a Voyager 1 e a Voyager 2 em condições diferentes. Como funcionaram as duas sondas no espaço? Embora a Voyager 2 estivesse no espaço há mais tempo do que a Voyager 1, foi esta última que teve mais vantagens no início. Tudo isso porque a sonda fez manobras gravitacionais, o que lhe permitiu chegar a Júpiter alguns meses antes de seu irmão gêmeo. Na primavera de 1979, a Voyager 1 acrescentou à sua coleção de conquistas dados sobre 2 satélites desconhecidos de Júpiter e fotos de atividades vulcânicas em outro satélite do gigante gasoso. A Voyager 2 também não ficou parada tentando alcançar a outra sonda. Isso deu resultado, e logo surgiram dados sobre o novo satélite de Júpiter, Adrasteia, e as primeiras imagens do planeta. Quanto ao satélite, ele está localizado em um dos anéis de Júpiter e não é possível detectá-lo observando a partir do planeta Terra. Se não fosse pela Voyager 2, talvez nunca tivéssemos sabido da existência de Adrasteia. E como foi a situação com a Voyager 1? No início dos anos 80, ele apresentou imagens de Saturno e dados sobre seus novos satélites Pandora, Atlas e Prometeu, como prometeu. A informação foi processada na Terra. A Voyager 1 mudou sua trajetória e seguiu para além do nosso sistema solar. A Voyager 2, 9 meses depois, também chegou a Saturno e tirou fotos do planeta. Depois disso, a sonda chegou a Urano e tirou fotos dele também, para obter informações sobre suas condições de temperatura. Assim, descobrimos que Urano pode ser considerado o planeta com as temperaturas mais baixas do sistema solar. Ou seja, quase 60 Kelvin, menos 214 graus Celsius. A Voyager 2 não parou por aí e apenas 3 anos depois fotografou Netuno, registrando atividade de tempestades na parte sul. A nave recebeu o status de único dispositivo que conseguiu explorar 4 planetas em nosso sistema. Nesse aspecto, a Voyager 2 superou seu irmão gêmeo. Após explorar Netuno, ele interrompeu o funcionamento dos gravadores e partiu para estudar o espaço entre as estrelas. Vamos voltar à Voyager. Ele também deveria interromper o funcionamento dos dispositivos de registro, mas antes disso, estando a uma distância de 6 bilhões de quilômetros do Sol, em 14 de fevereiro de 1990, tirou uma foto do sistema solar,
conhecida como Retrato de Família. E uma das fotos mais populares e incríveis recebeu o nome de Pálido Ponto Azul, na qual está representado o nosso planeta Terra. Então, ambas as sondas Voyager deixaram o Sistema Solar, o que os esperava além dos seus limites. A Voyager 1 quebrou mais um recorde, tornando-se a espaçonave construída pelo homem mais distante da Terra. A isso soma-se também o recorde de velocidade extremamente alta, 17 km por segundo. Com esses números, a Voyager 1 atravessou a região dos ventos solares e entrou diretamente no espaço interestelar. Já a Voyager 2, em 2012, conquistou o título de sonda que está há mais tempo em missão espacial, desde 1977. Em 2018 começou a parte mais interessante. Assim que a Voyager 2 entrou no espaço interestelar, ela imediatamente detectou algo estranho. Desde a época da escola, nos diziam que no espaço reina o silêncio absoluto, que lá é uma zona de vácuo. Mas tudo acabou sendo diferente. A questão é que a densidade dos ventos solares é de aproximadamente 10 partículas por centímetro cúbico. Ao atravessar a borda do sistema solar, a densidade já chega a 2.000 elétrons. No entanto, quando o Voyager 2 já estava a uma distância considerável do Sol, quase 19 bilhões de quilômetros, 15 миллиардов километров, registraram um aumento no valor da densidade para 0,12 elétrons. Atualmente, os cientistas ainda não estão prontos para apontar as causas específicas desse fenômeno, mas com novos dados futuros, a situação pode mudar radicalmente. Vamos dedicar mais um pouco de atenção ao Voyager 1, até porque suas descobertas não são menos interessantes. Ouça este som. É assim que ocorre a vibração do plasma, que é mais comum no espaço cósmico e faz parte da composição das estrelas. Esse tipo de plasma aparece quando o plasma do Sol colide com o meio interestelar. Não há nada de extraordinário nisso, mas há 4 anos, em 2017, o equipamento da Voyager 1 captou um sinal fraco, de apenas 3 kHz, mas contínuo, no espaço. Ele durou cerca de 3 anos. Durante todo esse tempo, a Voyager 1 continuou se afastando, aumentando a distância, mas a frequência do sinal permanecia a mesma. Já se passaram 44 anos desde que as sondas Voyager começaram sua missão espacial. E o que vai acontecer depois? As sondas já não poderão mais voltar para a Terra. Daqui a 40 mil anos, Voyager 1 vai passar bem perto da estrela Gliese 445, que fica na constelação da Girafa, e continuará viajando pela Via Láctea. Seu irmão gêmeo, além de encontrar um aglomerado de cometas perto do Sistema Solar, depois de aproximadamente o mesmo tempo, vai passar perto da constelação de Andrômeda e da estrela Ross 248, e então seguirá em direção a Sirius e à constelação do Cão Maior. É triste perceber que nós certamente não vamos presenciar isso. Quando o combustível das sondas Voyager acabar, eles ainda poderão viajar pelo universo, mas já não terão mais a capacidade de enviar dados para a Terra. A partir de 2034, não saberemos mais nada sobre o Voyager 2 e a partir de 2040 sobre o Voyager 1. Essa é a história. Então, qual dessas sondas foi mais bem-sucedida? Respondendo, não dá para dizer que a Voyager 1 ou a Voyager 2 é melhor. Cada uma foi útil à sua maneira. Por exemplo, a Voyager 1 foi a mais rápida, enquanto a Voyager 2 foi a que mais trabalhou. Do trabalho de qual sonda você gostou mais?